Ora, bom dia, bem-vindos a mais um Apegando-se às Escrituras. Hoje vai ser meio pesado aqui, segura a onda, porque é o teste, né? O Senhor vai preparando, 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 e aí quando chega a hora do teste, uns passam e outros têm que repetir. Vamos ver como é que a gente tá, né? Para a gente aprender. Vamos orar. Deus, tu és bom. Tu és bom, tu és bom, tu és bom. Eu quero declarar de novo, tu és bom. E às vezes as pessoas leem o Antigo Testamento e pensam, esse é um Deus mau, esse é um Deus violento, esse é um Deus intransigente. Meu Deus, quanta mentira, quanto engano. Tu és um Deus tão amoroso, tão cuidadoso, tão dedicado, tão misericordioso, Deus. Mas tu tens, Senhor, o cuidado com a nossa vida, e por cuidado com a nossa vida, tu matas o pecado, tu matas o que é mal, tu matas a mentira, o engano. Ó, Pai, ajuda-nos a compreender, Senhor, teu coração nesse dia, Pai. Eu te peço que o teu Espírito Santo esteja conosco aqui agora, nessa manhã, em qualquer momento que alguém assista esse vídeo, Senhor, que tu estejas falando ao coração e à mente, ao entendimento e ao sentimento, Senhor. Cobre-nos, Senhor, com o teu amor, cobre-nos, Senhor, com a tua sabedoria, em nome de Jesus. Amém. Amém, povo. Hoje nós vamos estudar número 16. A sua tela já está quentinha aqui, a minha tá, hein? Mas antes vamos fazer uma pequena retrospectiva de números 15. Ali a gente viu como Deus encorajou o povo. A gente já tinha tido uma rebelião no passado, né, no 14, e aí a gente viu como aqui Deus está encorajando o povo de Israel a repetir, né? Os sacrifícios que ele tinha instruído lá em Levítico, que a gente já estudou aqui também, e ele disse: Olha, quando você trouxer as ofertas, traga junto uma oferta de cereal, que representa a gratidão, e traga uma medida de vinho, que é o símbolo da alegria na Bíblia. Então, a gente tem que se lembrar, né, de trazer. Sim, nossas ofertas, né? O nosso arrependimento ao Senhor, a nossa oferta junto com a gratidão e junto com a alegria, porque é assim. E aí Deus reforça também algumas leis universais que ele colocou lá, tanto para o povo de Israel, quanto a quem vivia junto do povo de Israel. Havia muitos agregados, eles se circuncidavam e viviam junto com aquele povo, porque era bênção. Então, Deus ali fala muito claramente que todos devem ser tratados igualmente. A gente tem que ter essa noção, né? Deus ama que a gente receba bem o estrangeiro, né? Que a gente seja acolhedor. E aí, é, Deus fala a respeito da necessidade de ofertas por pecados involuntários. Ele lembra que, olha, não conhecer, não saber que alguma coisa é pecado, não é desculpa para você não precisar se arrepender e mudar de direção, né? Você fazia isso sem saber que estava errado, mas para de fazer isso quando você descobre, tá? E aí, lembrando só o finalzinho do capítulo 15, os versículos 37 a 41, Deus ordena aos israelitas que eles façam franjas nas bordas das roupas e coloquem um cordão azul, lembrando que azul remete à santidade, e para lembrar de obedecer aos mandamentos. Deus quer muito que a gente esteja nos mandamentos. Por quê? Porque ele é Deus e quer ser obedecido, não, porque os mandamentos, eles são bons para nós. Eles nos levam, nos encaminham, nos direcionam ao caminho certo. É isso que ele tem para nós, né? E aí vamos começando agora capítulo 16, que fala de mais uma rebelião. A gente já viu antes rebeliões, né, do povo, a gente já viu rebeliões dos próprios irmãos,
de Moisés, né? A gente já passou por aí e agora a gente vai ver mais um episódio, mas tem muito aprendizado aqui. Fica assim, ah, já sei como é. Sabe não, porque Deus vai ensinando, né? A palavra de Deus, ela vai lavando a nossa alma. Então, versículos 1 a 3 de Números 16, diz assim a palavra: Corá, filho de Izá, neto de Coate, bisneto de Levi, reuniu Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e On, filho de Pelete, todos da tribo de Ruben. E eles se rebelaram contra Moisés. Com eles estavam 250 israelitas, líderes conhecidos na comunidade e que haviam sido nomeados membros do concílio. Eles se ajuntaram contra Moisés e Arão e lhes disseram: Não aguentamos mais vocês. A comunidade toda é santa. Cada um deles é santo. E o Senhor está no meio deles. Então, por que vocês se colocaram acima da Assembleia do Senhor? Olha. É importante que a gente entenda isso. Corá e Moisés eram primos. Esse Corá que está aí, o filho de Izar, neto de Coate, ele era um coatita, lembra? Todo mundo aqui nessa coisa grande, né? Os magistrais, vamos dizer assim, tanto Moisés e Arão quanto Coate eram todos perdão, Corá, eram todos coatitas, que é uma das 12, uma parte das 12 tribos. Eu não sei se vocês lembram, né? Quando a gente falou da descendência, era assim, Levi, o filho Levi de José, né? Coate, Izá, Corá. E eles acampavam, lembra, ao sul da tenda do encontro. Eu não sei se você lembra disso, a gente já, um tempo atrás, a gente fez um estudo, né, sobre a localização dos acampamentos do povo de Israel. Eles estavam ao sul da tenda do encontro. E aí a gente está vendo aqui que aquele grupo, os coatitas, eles acampavam abaixo, eles estavam ao redor da tenda do encontro, mas acampados ao sul. E à direita, no lado leste, estavam Moisés, Arão e os sacerdotes, que eram os filhos de Arão. Então, eles eram coatitas, mas eram coatitas especiais, porque ou era Moisés, o líder de todo o acampamento, ou os sacerdotes. Eles ficavam a leste, era um lugar especial, né? E aí, entendendo isso, eles estavam em casa, de novo, né? Antes a gente viu a rebelião da irmã e do irmão próprio Arão, né? De Moisés, dizendo, a gente também ouve a Deus. E agora vem o primo, Corá, né? Algumas versões têm Coré, talvez a sua Bíblia tenha Coré, mesma coisa, viu, minha gente? É uma questão de tradução aí. E aí, Corá, ou Coré, conseguiu reunir 250 líderes do povo. Não é qualquer um que passava na rua, não. Líderes do povo, membros do concílio, a gente também falou a respeito disso, né? Lá no passado, houve um momento em que Deus disse: Olha, pega aí 70 pessoas e faz um concílio, faz um grupo, né, de apoio para você, Moisés. E parte desses 250 líderes ali, eles eram líderes do povo em geral, né? E aí, além desses reis da tribo de Ruben, tinha esses caras lá, né? Datã e Abirão. Eles eram da tribo de Rubens, a gente sabe disso também. Eu botei uma referência aqui, se você quiser anotar aí, Números 26, de 5 a 10. Você vai ver isso, tá? Enfim, Rubem, só para colocar vocês, ele era o primogênito de Jacó, ele era o primeiro filho que nasceu,
de Jacó com Lia, primeiro deles de todos os 12, e ele seria as vantagens, né, do primogênito, mas ele perdeu a primogenitura porque ele se deitou com a concubina do pai. Então, Rubem perdeu, né, o direito à primogenitura, mas ele era o líder do acampamento do sul. Então, ao sul dos coatitas, abaixo dos coatitas, que os coatitas ficavam perto ali da arca, né? Perto do tabernáculo, eles estavam os israelitas em geral, e ao sul tinha o acampamento de Ruben. E aí Datã e Abirão eram também, né, dessa tribo aí. E aí o que aconteceu? Corá acusou Moisés de orgulho e egoísmo. Você está vendo o que, que ele diz assim? Ele diz: por que vocês se colocam acima da Assembleia do Senhor? Ele perguntou a Moisés e a Arão. Vamos ver qual é a reação deles agora, depois disso, né? A resposta de Moisés a Corá e aos demais. Versículo 4. Quando viu isso, Moisés prostrou-se com o rosto em terra. Depois disse a Corá e a toda a comunidade dele: pela manhã o Senhor mostrará quem lhe pertence, quem pertence ao Senhor, né? E quem é santo, fazendo-o aproximar-se dele. A quem escolher, fará que se aproxime dele. Você, Corá, e toda a sua comunidade deverão fazer o seguinte: olha a instrução, veja isso tudo depois que Moisés orou a Deus com o rosto em terra. Aí ele levantou e disse isso a Corá, né? Versículo 6: você, Corá, e toda a sua comunidade deverão fazer o seguinte: peguem incensários e amanhã coloquem neles fogo e incenso diante do Senhor. Aquele que o Senhor escolher será o homem consagrado. Não aguentamos mais vocês, levitas, ele está dizendo aqui, né? Porque lembra, esse povo que está aí, né, reclamando, Corá, inclusive, os coatitas, que eram uma das três famílias dos levitas, eles eram responsáveis pela coisa mais importante do templo, que era o transporte das coisas sagradas. Eles estavam responsáveis pelas coisas sagradas do tabernáculo, né? Quando transportavam. Isso depois que eram cobertos pelos sacerdotes. Eu não sei se eu estou falando grego aqui para alguém que entrou agora, mas essa história está lá antes, tá? Então, na hora de fazer o transporte, as coisas sagradas do templo, especialmente a Arca da Aliança, ela era envolvida num pano azul pelos sacerdotes, e depois disso, os coatitas, que eram uma parte dos levitas, eles eram responsáveis por transportar isso nos ombros. Aquilo não podia nem ir numa carruagem ou num animal, aquilo ia nos ombros deles, com aquelas hastes que eles colocaram, que foi tudo planejado por Deus, tá? Então, o que eu quero dizer aqui é isso, é que eles estão é, querendo ser iguais aos sacerdotes ali. E aí continua, versículo 8. Moisés também disse a Corá: agora me ouçam, levitas. Não é suficiente para vocês que o Deus de Israel os tenha separado do restante da comunidade de Israel para aproximá-los dele, a fim de realizarem o serviço no tabernáculo do Senhor e estarem preparados para servir a comunidade? Deus aproximou de si você, orar, né? E todos os seus irmãos levitas para junto dele. E agora vocês querem também o sacerdócio? É contra o Senhor que vocês e toda a sua comunidade se ajuntaram. Quem é Arão para que se queixem dele? Gente, é isso que eu estou dizendo. Primeira reação de Moisés, rosto em terra. Deus, o que é que eu faço? Deus, esse povo está aqui falando contra a sua determinação, porque foi Deus que designou Arão. Lembra, Moisés não é sacerdote. Os filhos de Moisés não eram sacerdotes. Deus tinha designado Arão como sumo sacerdote e os filhos de Arão como sacerdotes. E aquilo estava incomodando os outros coatitas. Por quê? Porque eles queriam o sacerdócio ali, né?
E aí Moisés disse, ó, Deus vai mostrar quem é que pertence a ele, quem é que é santo, e ele vai trazer mais para perto, né? E aí, preste atenção nesse detalhe aqui, porque às vezes a gente passa batido, sem se ligar, mas a gente também já estudou isso aqui antes. Os incensários, eles iam ser usados para identificar quem realmente estava designado por Deus para ser sacerdote. Porque colocar as brasas ali e o incenso no incensário e oferecer ao Senhor era uma função dos sacerdotes. E eles estavam dizendo: nós também podemos fazer isso. Por que que vocês acham que só vocês podem fazer isso? Nós podemos também. E aí Moisés disse, por instrução do Senhor: façam isso. Então vamos ver o que que Deus diz a respeito disso, né? É aquela história, como eu falei, lá em Levítico foi determinado que os sacerdotes eram designados para lidar com incenso. Agora Moisés está dizendo: pega o incenso, vai lá, vamos oferecer amanhã isso aí. A gente precisa estar atento, minha gente, porque as coisas de Deus, elas têm ordem, elas têm decência. Eu queria apontar para vocês 2 Coríntios 11, versículo 13. Ali, Paulo explica acerca dos falsos apóstolos, né? De novo, 2 Coríntios 11, versículo 13. Aí diz assim: pois tais homens são falsos apóstolos, trabalhadores fraudulentos, que fingem ser apóstolos de Cristo. E continua no versículo 14: isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Versículo 15: portanto, não é surpresa que os seus servos finjam ser servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Isso está lá de novo, 2 Coríntios 11, dos versículos 13 ao 15. Gente, cuidado com quem está no lugar errado. Ou quem pretende, faz de conta que está no lugar errado. Que Deus é um Deus que ele tem designação. Ele nos deu a cada um de nós pelo menos um dom. Tem gente que tem mais de um, mas cada um tem pelo menos um. Então não diga, eu não tenho o que oferecer. Mas por outro lado, não pense assim, eu podia estar ali no lugar daquela pessoa, fazendo aquilo ali, tranquilamente. Talvez você ache que podia, mas está faltando alguma coisa. No mínimo, humildade. No mínimo, está faltando humildade. Ouvir ao Senhor, depender do Senhor, escutar e obedecer, né? Vamos agora para outra referência aí. Escuta só, Êxodo 7, 10 a 12. Aí você tem assim, versículo 10: Moisés e Arão dirigiram-se ao Faraó e fizeram como o Senhor tinha ordenado. Arão jogou a vara diante do Faraó e seus oficiais e ela se transformou em serpente. Lembra desse episódio? Versículo 11: O Faraó, porém, mandou chamar os sábios e feiticeiros e também os magos do Egito. Fizeram a mesma coisa por meio das suas ciências ocultas. Cada um deles jogou no chão uma vara e elas se transformaram em serpentes. Até aí tudo bem. Imitação, ai meu Deus, não sei se é falso ou se não é. Continua o texto bíblico. A vara de Arão, porém, engoliu as varas deles. Percebem? A imitação. O inimigo pode até se vestir, se fantasiar de anjo de luz, mas a imitação, ela nunca pode nem chegar perto, se assemelhar às coisas de Deus, tá? Então fica ligado, porque se você olhar mais de perto, você vai ver que as coisas de Deus são diferentes. E aí, a gente está vendo, né, que Moisés falou para Corá: você não está se rebelando contra mim e contra Arão, você está se rebelando contra o Senhor, né? Agora você quer o sacerdócio, quem designou o sacerdócio não foram eles, né? Foi Deus. E aí vamos continuar agora nos versículos 12 a 14, aqui de volta, né, ao texto de Números 16. Versículo 12. Então Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe. Eles, porém, disseram: vê só, Moisés tinha falado aquilo e designou o que aquele Corá devia fazer de manhã junto com todo aquele povo que estava com ele. Mas ele chamou para uma conversa mais de perto aquela turma, Datã e Abirão, da tribo de Ruben, lá, né, que estava junto com eles. E aí eles disseram:
respondendo a Moisés: Nós não iremos. Versículo 13: Não basta você nos ter tirado da terra onde fluem leite e mel para matar-nos no deserto. Ainda quer se fazer de chefe. A versão Ara, né, a Almeida, revisada e atualizada, ela diz: Você ainda quer se fazer de príncipe. Olha, por quê? Porque Moisés tinha sido príncipe lá no Egito, lembra? E aí, vamos continuar. Ainda quer se fazer chefe sobre nós? Além disso, você não nos levou a uma terra onde fluem leite e mel, nem nos deu uma herança de campos e vinhas. Você pensa que pode cegar os olhos desses homens? Nós não iremos. Olha o posicionamento de Datã e Abirão. Preste atenção, né? Eles declararam isso mesmo, né? Nós estamos junto com Corá, né? E a memória distorcida deles a respeito da terra do Egito. Você nos tirou de uma terra que mana leite e mel, manam leite e mel ali naquele lugar. O que é isso? Eles esqueceram a escravidão, eles esqueceram a sentença de morte na vida dos filhos deles, recém-nascidos, né? Eles acusam Moisés de intenções malignas, né? Você nos trouxe para nos matar no deserto, né? Eles desafiam a liderança de Moisés. Você quer ser príncipe, quer ser chefe entre nós? Eles desacataram, realmente, né? E aí eles disseram: Nós não vamos ser cegos, guiados por vocês. Foi realmente uma resposta muito intensa, né? Ali. Vamos continuar agora no versículo 15. Moisés vai repetir o desafio. Minha gente, olha o detalhe. Versículo 15. Moisés ficou muito indignado e disse: A quem? Ao Senhor. Vocês estão notando que a conversa de Moisés, o primeiro é com o Senhor, aí depois que o Senhor fala com ele, ele se dirige ao povo. Mas ele recebeu aquela coisa, né, de Datã, os dois, né, que estavam ali falando, né, a respeito disso, Datã e Abirão, e ele foi falar com o Senhor de novo. E aí ele disse ao Senhor: Não aceites a oferta deles, não tomei deles nem sequer um jumento, nem prejudiquei nenhum deles. E Moisés disse a Corá: Você e toda a sua comunidade terão que apresentar-se amanhã ao Senhor. Você, eles e Arão. Olha para cá. Todo mundo, ele e as pessoas que estavam com ele. E quem? Arão, que era a pessoa que Deus tinha designado para oferecer, né, o incenso a Deus. Versículo 17. Cada homem pegará o seu incensário, ou seja, 250 incensários ao todo. Minha gente, não sou eu fazendo essa conta, não, tá no texto bíblico aí que vocês estão acompanhando, eu espero. Nele colocará incenso e apresentará diante do Senhor. Você e Arão também apresentarão os seus incensários. Você está vendo que Moisés está vendo assim? Vocês e Arão. Moisés não ia apresentar o incensário. Por quê? Porque ele não era sacerdote. Ele está dizendo: vocês estão dizendo que pode ser sacerdote? Tá bom, vão vocês e Arão, que Deus designou. Eu não vou. Vocês que disseram que podem ir, vão. Versículo 18. Assim, cada um deles pegou o seu incensário, colocou brasas acesas e incenso neles, e se puseram com Moisés e Arão à entrada da tenda do encontro. Quando Corá reuniu toda a sua comunidade, à entrada da tenda do encontro, então veja, aquilo era um lugar solene, a entrada da tenda do encontro. E eles estavam ali fazendo aquele desafio, né? Fazendo ofertas. Havia ali agora, gente, 250 incensários com brasa e incenso para elevar a fumaça ao Senhor. O que que eles queriam? Eles queriam elevar orações
ao Senhor como se eles fossem intermediários, né? Se eles pudessem estar falando com Deus. Lembra que hoje nós temos esse privilégio. Eles não tinham naquela ocasião, não tinham. E aí, como líder, Moisés, olha, ele tinha autoridade, minha gente, para punir aquelas pessoas pela insubordinação delas, só ali, porque Deus já tinha estabelecido, tudo isso tinha sido colocado como lei lá atrás em Levítico, mas Moisés resolveu deixar o assunto a ser tratado com o Senhor. Vão vocês e tratem com o Senhor diretamente, né? E aí, continuando o versículo 19, presta atenção. Quando Corá reuniu toda a sua comunidade à entrada da tenda do encontro, em oposição a Moisés e Arão, a glória do Senhor apareceu a toda a comunidade. O Senhor disse a Moisés e a Arão: separem-se dessa comunidade, para que eu acabe com eles de uma vez. Olha, Deus disse assim: está muito junto aí, afasta desse povo que eu vou mandar fogo. Moisés e Arão, porém, prostraram-se com o rosto em terra e disseram: ó Deus, Deus que é a todos dá vida, ficarás tu irado contra toda a comunidade quando um só homem pecou? Gente, o coração de Moisés e Arão. Isso é uma coisa que a gente precisa prestar muita atenção agora. Presta atenção nesses líderes. Eles eram apontados, como a gente viu antes, né? Você nos trouxe aqui para morrer, vocês são egoístas, vocês acham que só vocês podem falar com Deus. E Moisés e Arão estão ajoelhados, prostrados, com o rosto em terra, intervindo junto ao Senhor pela vida dessas pessoas. Senhor, você não vai fazer isso. Senhor, ele disse: olha, separe-se para que eu acabe com eles de uma vez. Mas eles disseram: não, Senhor. O Senhor é um Deus misericordioso. Você vai acabar com toda uma comunidade por causa de poucos. Vocês estão lembrados de alguma coisa aqui? Quando a gente ouve essa oração, a gente lembra de um apelo, né? Eles intercedem por esse povo de uma maneira similar a Abraão. Lembra? Eu vou te dar referência aqui, se você quiser anotar. Gênesis 18, Gênesis 18, de 23 a 32. Você vê a respeito da destruição de Sodoma e Gomorra, como ali Abraão apelou: Senhor, e se tivesse fiéis? E se tiver 50, ele foi diminuindo. E se tiver só 20? E se tiver só 10? Então ele fala: será que você vai destruir a cidade toda se tiver 10 justos aqui nesse lugar? Pronto. Moisés e Arão fizeram mais ou menos assim: Senhor, será que tu vais fazer isso? Aí vê só o julgamento de Deus sobre os rebeldes. É uma coisa muito tremenda. A gente vai ler direto do 23 ao 35. Vamos aí, deixa eu preparar minha garganta agora. Diz assim, começando no 23. Então o Senhor disse a Moisés: diga à comunidade que se afaste das tendas. Lembra que eles estavam perto agora da tenda do encontro, mas ele agora diz que se afaste das tendas de Corá, Datã e Abirão. Moisés levantou-se e foi para onde estavam Datã e Abirão, e as autoridades de Israel que o seguiram. Ele advertiu a comunidade: afastem-se das tendas desses ímpios. Olha, ele estava dando uma ordem em autoridade, né? Ele foi lá e disse a eles: afastem-se das tendas de quem? De Corá, Datã e Abirão. Não toquem em nada do que pertence a eles, senão vocês serão eliminados por causa de todos os pecados deles. Versículo 27. Eles se afastaram das tendas de Corá, Datã e Abirão. Datã e Abirão tinham saído e estavam em pé à entrada das suas tendas com as suas mulheres, os seus filhos e as suas crianças pequenas. Moisés disse: assim vocês saberão que o Senhor me enviou para realizar todas essas obras e que isso não partiu de mim. Se a morte e o destino destes homens forem como o de qualquer ser humano, então o Senhor não me enviou. No entanto, se o Senhor criar algo totalmente novo e a terra abrir a sua boca e os engolir,
com tudo o que é deles, e eles descerem vivos ao Sheol, então vocês saberão que esses homens desprezaram o Senhor. Agora Moisés está profetizando. Olha, vê só se isso acontecer. Deus não tinha falado aqui com a gente, né, no texto bíblico, como ia ser. Mas lembra que Moisés esteve conversando com Deus lá no secreto. Versículo 31. Assim que Moisés acabou de dizer isso, o chão debaixo deles fendeu-se e a terra abriu a boca e os engoliu, com as suas famílias, com todos os seguidores de Corá e com todos os seus bens. Desceram vivos ao Sheol, com tudo que possuíam. A terra fechou-se sobre eles e pereceram, desaparecendo do meio da assembleia. Diante dos seus gritos, todos os israelitas ao redor fugiram, gritando: A terra vai nos engolir também, cada um cuidando do seu, né? Cada um preocupa em dizer: Meu Deus, será que dá para a gente acudir isso aqui? Mas não tinha jeito, né? Era aquela coisa. Versículo 35. Então veio fogo da parte do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. Para tudo aqui, para tudo. Eu sei, muita gente lê a Bíblia, aí você lê o texto. Tchu, 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 meu Deus, que coisa horrível! Olha, gente, a gente não pode ler um negócio fechado aqui. A gente tem que ver a história, como tudo vem acontecendo, o que é que Deus está construindo. Lembra, desde o começo do livro a gente falou, o nome do livro para a gente em português é Números, mas lá no original hebraico é no deserto. Deus trabalha no deserto, Deus trabalha a nossa vida. E lembra da história do 40, né? Que eles passaram 40 dias observando a terra lá e houve relatório de coisa ruim. Não, não vai dar certo, a gente não vai conquistar essa terra, nós somos feitos gafanhotos, eles são feitos gigantes, não vai dar certo, a gente vai ser oprimido, pá. E depois Deus decidiu que eles iam passar 40 anos, um ano para cada dia que eles passaram observando a terra que mana leite e mel. Eles iam passar no deserto. E aí houve toda essa revolta depois, né? E aqueles homens, vejam, 250 líderes estavam se rebelando contra a autoridade estabelecida pelo Senhor. A gente vê muito isso hoje, né? Muito isso hoje. A gente vê gente saindo de igreja por causa dos líderes. A gente vê gente falando mal dos líderes. A gente vê muita coisa acontecendo. E eu vou dizer, não são perfeitos os líderes. Olha, porque são humanos. Agora, eles foram instituídos por Deus. Isso também é bíblico. Toda autoridade é divinamente constituída. Então, se você não entende isso e você não entende que precisa primeiro olhar para Deus, perguntar: Senhor, eu não é? Senhor, tenho eu alguma coisa a fazer com isso ou tu vai resolver o problema deles? Veja o que Moisés disse: Deus, tu queres fazer alguma coisa com eles? Tu, né? Em vez de eu, na autoridade que tu me deste, ele foi lá para Deus e falou. Esse povo não fez isso. Desafiou a autoridade de Moisés e Arão, e o Senhor determinou o que ia acontecer, e aconteceu. Ele disse: afastem-se das tendas deles três, e aí fez com que a terra se abrisse e depois engolisse esses homens e suas famílias, e depois ateou fogo nos 250 que tinham sido coniventes. Outra história para a gente discutir aqui. Minha gente, às vezes você ouve alguém falar alguma coisa errada, você não está ali na liderança, você não está desafiando, não foi você que falou, não foi eu, não falei nada para o pastor. A gente estava só conversando ali. Você é conivente. Você é conivente. Por quê? Porque Deus colocou você com boca, com entendimento. Ele deu entendimento. Rapaz, está errado. Peraí, vamos sentar aqui, vamos tomar uma água de coco, vamos conversar, um cafezinho, se você preferir, né? Vamos conversar a respeito disso. Veja bem, foi Deus que instituiu. Não, os 250 que faziam parte do concílio foram lá também, junto, apoiando. E aí, o que é que Deus fez?
versículo 35. Veio fogo da parte do Senhor, consumiu os 250 homens que estavam, que, lê a palavra com atenção, que ofereciam incenso. Eles não podiam fazer isso. Eles não estavam na liderança, mas eles foram junto naquela rebeldia, fazendo algo que Deus, sagrado, que Deus disse para eles não fazerem, né? E aí é importante que a gente entenda que aqui não tem jeito. Deus não vai se permitir ser escarnecido, minha gente. Deus verdadeiramente vai agir e a gente precisa estar atento ao que é certo e ao que é errado. Aí, do ponto de vista de Deus, entenda. Às vezes eu tenho a minha noção de certo e errado. Ele não está vendo, ela não está vendo. Pergunte ao Senhor, pergunte a Ele, porque é o que eu estou dizendo. As pessoas são imperfeitas, às vezes elas falam, não é o caso aqui, o que é muito bom para a gente entender. Mas às vezes o seu líder pode estar enganado, ele pode estar desinformado, ele pode estar muito ocupado e delegou para alguém. Você não pode sair tomando decisões, não. Mas isso aqui eu não admito. Não, não. A gente está debaixo de autoridade espiritual e a gente precisa permanecer. Eu quero ler dois trechinhos bíblicos aqui para você. O primeiro é Tito 3, 10 e 11. Tito 3, 10 e 11 diz assim, é uma carta, né? Diz assim, quanto ao que provoca divisões, após adverti-lo pela segunda vez, rejeite-o. Olha o que Deus está dizendo. Advirta uma vez, advirta outra vez, mas após adverti-lo pela segunda vez, rejeite-o. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado, por si mesma está condenada, tá? E eu vou ler de novo o início, quanto ao que provoca divisões. Deus não gosta de divisões. Ele é o Deus da unidade. Na nossa igreja, a gente está vivendo o ano da unidade. Lembrem-se disso. E a gente não pode falar unidade da boca para fora, né? Retoricamente. Não. A gente precisa vivenciar isso. Vivenciar isso. Romanos, outro ponteiro para vocês, né? Romanos 16, versículo 17, diz assim: peço, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e põem obstáculos ao ensino que vocês aprenderam. Afastem-se deles, está vendo? Rejeite, afaste, sai de perto. Esse é a orientação, é o comando de Deus na palavra, né? Eu li Tito e li Romanos, são cartas de Paulo, no Novo Testamento, viu? Fica apontando assim, porque a gente fica pensando assim, esse negócio do Antigo Testamento, abrir a terra, engolir o povo, né? Tocar fogo. A gente não vê Deus fazendo isso hoje em dia. Por quê? Porque nós já temos esse ensino. Cuidado. Ali eles estavam sendo ensinados a ser o povo de Deus. Hoje nós lemos a respeito dessas coisas para aprendermos a ser o povo de Deus. A gente não precisa cair no buraco, no Sheol. A gente não precisa ser com- assim, consumido, né, pelas chamas. Aí, algumas pessoas dizem, mas Kátia, você tem uma palavra mais doce. Eu estou lendo a palavra de Deus. Eu estou falando sobre a palavra de Deus. E eu vou dizer, a palavra de Deus tem coisas boas e coisas ruins. Só que a gente muitas vezes concentra nas promessas, que são boas. Aquele povo tinha uma promessa. Todo mundo que foi para o buraco do Sheol tinha uma promessa. Na verdade, eles eram privilegiadíssimos, porque Corá cuidava das coisas do tabernáculo, ele estava próximo do Senhor, ele que carregava aqueles pães de apropriação, aquele candelabro de ouro, tudo que era muito sagrado, aquelas coisas que ficavam dentro do Santo dos Santos, que as pessoas não podiam nem ver, só o sumo sacerdote podia ver uma vez no ano, sacratíssimas. Eles tinham o privilégio de carregar aquilo. Mas não foi suficiente. Eles queriam a posição do outro. Cuidado com isso, viu, minha gente? Cuidado com esse espírito de rebeldia. E agora, versículos 31 e 32, né? A terra se abriu e engoliu os três. Corá, Datã, Abirão e a família toda. Isso depois de Moisés e Arão dizendo, mas Senhor, tu vai fazer isso? E se tiver um justo, olha no meio. Por quê? Porque a família, ela tá junto com você.
lembre que você é um exemplo. Você é um exemplo. Você é responsável pelo que seu filho, sua filha lê, com quem eles andam, o que eles fazem, porque você recebeu o privilégio e a responsabilidade de estar orientando eles. Então, a família está junto e você, querendo ou não querendo, vai impregnar seu filho, sua filha, seu neto, sua neta, seu sobrinho dos seus valores. Então, é importante que você tenha valores corretos e seja um exemplo correto, porque senão você vai estar ensinando a eles, mesmo sem palavras, você ensina a eles como eles devem agir. E ali Deus consumiu os três, né? E teria um terceiro, lembra? Fora Corá, tinha Datã, Abirão e On, mas esse não se fala mais, né? Há algumas especulações a respeito do fato de que ele teria, né, mudado de ideia, mas a gente não sabe, a Bíblia não fala nada sobre isso, então a gente vai deixar por aí, né, sem falar. Mas aqui aqueles três realmente se foram, né? Então houve esse julgamento e esse julgamento foi sério, né? Continuando agora no texto, versículos, meu Deus, vamos rápido, de 36 a 40, a gente vê outra orientação do Senhor. Versículo 36, o Senhor disse a Moisés: diga a Eleazar, filho do sacerdote Arão, Eleazar que mais tarde ia ser o sucessor de Arão, né, como sacerdote, sumo sacerdote, Eleazar, filho do sacerdote Arão, que apanhe, olha a missão de Eleazar, apanhe os incensários dentre os restos fumegantes e espalhe as brasas, porque os incensários são santos. Os incensários dos homens que pelo seu próprio pecado perderam a vida serão batidos em forma de lâminas e servirão de revestimento do altar, pois foram apresentados ao Senhor e se tornaram sagrados. Que sejam um sinal para os israelitas. O sacerdote Eleazar juntou os incensários de bronze que tinham sido apresentados pelos que foram consumidos pelo fogo. Os incensários foram batidos e serviram de revestimento do altar. Versículo 40, como o Senhor tinha dito por meio de Moisés. Isso foi feito como memorial para os israelitas, a fim de que havia um propósito nisso. Ninguém que não fosse descendente de Arão queimasse incenso diante do Senhor, para que não se tornem como Corá e a sua comunidade. Gente, olha o quanto Deus está olhando para frente. Gente, não sei como esse povo fez isso, mas eu vou dar um lembrete. Eu vou fazer um lembrete para o povo nunca mais fazer isso. Pega os incensários que foram oferecidos para mim, então eles são santos, porque eu sou santo. E agora a gente vai bater isso, vai fazer uma chapa, vai revestir o altar e aí, as pessoas, quando olharem, vão dizer assim: opa, esse aqui é um local especial, né, do Senhor. Se eu não sou descendente de Arão, não é meu lugar estar mexendo com isso, né? Então, aconteceu isso. Corá e a comunidade dele, como diz a palavra, né? Eles ofereceram aquilo de forma errada. Mas como esses incensários, né, continham incenso que foi oferecido ao Senhor, Deus diz, eles são sagrados por causa da minha pessoa. É o Deus certo, né? No incenso errado ali. Então, essa coisa é sagrada e vai ter um efeito porque Deus pega coisas erradas e transforma para o bem. Ele usa para o bem. Isso é uma promessa dele. Tudo que é ruim, Deus vem e transforma para o bem. Isso não quer dizer, preste atenção, que as consequências do pecado não vão existir. Eles vão existir. Agora, Deus vai pegar o que foi planejado para o mal e transformar isso no bem. Agora, sabe quantas pessoas Deus preservou de pensar nisso, colocando aquela chapa ali naquele local, né, para ficar bem visível às pessoas como um lembrete, né?
Ele diz que esse revestimento do altar seja um memorial para ninguém repetir isso aqui. Deus quer nos livrar do pecado, minha gente. Ele não quer matar todo mundo, porque se ele quisesse, a gente já estava consumido, né? A palavra de Deus diz que a misericórdia de Deus é o motivo, é a razão de nós não sermos consumidos. Ele é um Deus bom. Ele é um Deus bom. Não olhe para um ato, né, de Deus sem olhar o contexto e sem olhar o propósito, né? O propósito de Deus era que 250.000 não fossem mortos por ali, né? Por aquele pecado, por aquele engano. Versículo 41. Olha só o que acontece no dia seguinte, minha gente, depois dessa confusão toda. Imagina você no meio disso, né? A terra se abriu, engoliu três famílias, várias pessoas, fechou-se ali. Mais 250 foram queimadas, ficou coisa espalhada, né? A fumaça, o incenso ali. Gente, acorda no dia seguinte, versículo 41. Toda a comunidade de Israel começou a queixar-se de Moisés e de Arão. Agora, em vez de ser só 250, era o quê? Toda a comunidade de Israel, dizendo: vocês mataram o povo do Senhor. Gente, que acusação tola. Moisés e Arão, por acaso, eles tinham como abrir a terra e fazer a terra engolir as três famílias? Não tinha jeito. Corá, Datã e Abirão, junto com as famílias deles, a gente viu os filhos, os netos, né? Porque tinha as crianças ali. Caiu todo mundo no buraco e aquilo se fechou. Aqueles 250, eles foram consumidos com fogo. Como é que eles dizem? Vocês mataram o povo do Senhor. Vocês estão vendo agora? Agora é o povo todo de Israel nesse engano. Continuando nos versículos 42 em diante. Quando, porém, a comunidade se ajuntou contra Moisés e contra Arão, eles se voltaram para a tenda do encontro, e eles se voltaram para a tenda do encontro, repentinamente a nuvem a cobriu e a glória do Senhor apareceu. Deus está na causa, ele está ligado, né? Versículo 43. Então Moisés e Arão foram para a frente da tenda do encontro. E o Senhor disse a Moisés: saia do meio dessa comunidade para que eu acabe com eles imediatamente. Não tinha para ninguém e não ia demorar muito, não. Moisés, saia daí, saia correndo. Eles, porém, Moisés e Arão, né, se prostraram com o rosto em terra mais uma vez. Gente, mais uma vez. Agora eu quero falar para vocês do coração do líder. O coração do líder, o líder que é líder, que Deus colocou lá, em vez dele dizer, ai, ainda bem, porque eu dormi, pensava que esse negócio tinha tudo acabado e agora já vem mais gente, esse povo todinho fazer acusação. Leva, Senhor, faz a tua justiça, eu lavo as minhas mãos. Isso é coisa de Pilatos. Pilatos lava as mãos. O líder do Senhor, ele se coloca diante de Deus a favor daquele povo que foi colocado sob a autoridade dele. Percebe? O líder, ele é uma figura de Jesus. Ele é uma figura para ensinar como o povo deve agir. E aí, tudo bem, ele, né, ninguém aguenta, né? Tem um limite. Tem, por isso que eles ficam com a cara no chão. Olha o que acontece no 45, no versículo 45. Eles, porém, se prostraram com o rosto em terra, cara no pó. É isso que o líder deve fazer, porque e lembra, todos nós somos líderes, viu? Aqui, não brinca não, que esse povo aqui também continha, né? Todos os líderes. Versículo 14, 42, ele diz assim: olha, Deus está dentro e Deus está usando a sua glória mais uma vez para dizer assim: olha, quem manda aqui sou eu. As coisas de Deus, quem manda é Deus. Você pensa que o pastor manda. Ele é administrador, ele é um gerente instituído, ele tem o direito, ele tem o prazer, ele tem a obrigação, ele tem a responsabilidade, mas ele tem o privilégio de ser administrador das coisas do Senhor, mas ele é o dono da casa, ele é o dono do encaminhamento, ele é o dono do destino, ele é o dono, ele é o Senhor de todas as coisas. Então se liga, porque Deus está no controle, ele está vendo tudo, né? E Deus se mostra.
até capaz de destruir aqueles simpatizantes do que foram. Veja que esse povo não tinha feito nada ontem, não tinha, pelo menos não tinha sido comentado biblicamente nada a respeito deles, mas eles eram simpatizantes. E Moisés e Arão tinham corações de pastores, mas esse povo estava ali na rebeldia também, né? E aí veja o que acontece nesse trecho aqui, de 46 a 50. Moisés disse a Arão: pegue o incensário e ponha o incenso nele, com fogo tirado do altar, fogo santo, e vá depressa, porque Deus tinha falado imediatamente. Vá depressa até a comunidade para fazer expiação por eles, porque grande ira saiu da presença do Senhor e a praga começou. Versículo 47. Arão fez o que Moisés ordenou e correu para o meio da assembleia. A praga já havia começado no meio do povo, mas Arão ofereceu o incenso e fez expiação por eles. Arão se pôs entre os mortos e os vivos, e a praga cessou. Foram 14.700 os que morreram daquela praga, além dos que haviam morrido por causa de Corá. Ontem, hoje, só hoje, 14.700. Então, Arão voltou a Moisés à entrada da tenda do encontro, pois a praga já havia cessado. Gente, Moisés sabia que esse povo precisava de expiação de pecados e com urgência, né? E Arão, ele foi obediente, ele foi rápido, ele foi intencional. Ele sabia que cabia a ele fazer isso, porque foi instituído por Deus, que era ele que devia fazer. Por que Moisés não foi? Ele não foi porque não cabia a ele ir. O sumo sacerdote era Arão, e Arão entendeu o chamado e ele foi correndo, por quê? Porque a praga já tinha começado, o povo já tinha começado a morrer, porque a glória de Deus, né? A ira de Deus já estava se derramando ali no meio daquele povo, e ele se meteu, a palavra diz, no meio dos mortos e dos vivos. Ele foi o intercessor. E aqui eu quero dizer a vocês que Arão, ele era, né, o sumo sacerdote ali. E ele é uma figura de Jesus, que ele é o nosso sumo sacerdote, é aquele que nos defende, né, diante do Pai. Ele é o nosso advogado. E ali Arão estava como uma figura de Jesus. Hoje a gente vai direto a Jesus, né? A gente não tem barreiras, a gente não tem o sumo sacerdote hoje é Cristo. Lembra? Arão era somente a sombra do que havia de vir, né? Ele apontava para isso. Aqui a gente está vendo que a gente merece o julgamento. A gente, toda vez que você olhar o povão somos nós, minha gente. Arão representava Jesus ali, e nós somos o povão que precisa do sacrifício, né? Não de Arão, mas de Jesus, tá? E aí, Arão tinha sido como Jesus, preste atenção, ele foi injustamente acusado e atacado. Ele orou por pelo povo. Ele veio correndo, Jesus veio correndo do céu, ele foi correndo ali por meio do povo, Jesus veio correndo do céu para nos salvar. Ele se colocou entre a morte e a vida, e ele era a única chance de salvação daquele povo, assim como Jesus é a única chance de vida para mim e para você, tá? Eu queria terminar aqui, meio atrasadinha já, mas pedir para vocês meditarem essa semana, né? Será que eu tenho sido conivente em conversas e ações que causam divisão? Gente, eu acho que a gente tem essa tendência natural, e às vezes assim, não, mas é o que está acontecendo mesmo, é um fato, não é fofoca, não. A gente está aqui, às vezes, extravasando, né? Às vezes assim, mas se toda vez que a gente se sentir assim, a gente orar por aquela pessoa, né, que a gente acha que está agindo errado, orar ao Senhor, pedir que Ele fale ao nosso coração, a gente vai estar fazendo mais serviço para o reino, tá? Quero deixar vocês aqui com a última palavrinha, Provérbios 6, de 16 a 19. E eu vou colocar isso na versão Almeida revisada e atualizada, a ARA, porque ela tem um termo que eu gosto muito, né? Provérbios 6, 16 a 19, segunda versão ARA, diz assim: seis coisas o Senhor
aborrece, e a sétima a sua alma abomina. Olhos altivos, altivez, arrogância, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e, essa é a sétima, o que semeia contenda entre irmãos. Vou deixar vocês com essa palavra hoje. Vamos falar, gente. Bom dia, para quem eu não dei bom dia ainda. Cadê vocês? Venham, abram aí seus microfones. Um por vez, um por vez. Tô aqui, tô aqui. Bom dia, bom dia. Vamos embora. Tava falando aqui, olha, que inspiração, né, de Deus para estar falando sobre números e tá nos exortando com tanto amor, viu? Porque assim, é uma palavra dura, né? É, É, mas é amor, é por amor. mas é uma palavra dura justamente para que a gente se mantenha de pé diante do Senhor, né? Mantenha de pé não no sentido altivo, mas se mantenha no caminho realmente da santidade. Eu acho que assim, às vezes é muito difícil falar o que é bom, todo mundo fala, né? Que é maravilhoso. Todo mundo adora repetir promessa. Eu também, É, viu? Eu também. mas porque é gostoso, né? Porque a gente está falando. Mas eu acho que eu estava pensando aqui, eu acho que você ser pai, ser mãe, é a mesma coisa, assim. Como é duro você exortar o seu filho, né? Ou disciplinar o seu filho. Não é uma coisa simples, né? Não é uma coisa fácil. Eu digo que assim, é muito mais fácil você ser profissional de carreira do que ser mãe, do que ser pai, porque você tem que agir da forma correta. E é isso que Deus faz, né? Então, o que você mostrou hoje, para mim, é assim: você tem que, na realidade, seguir, né? Porque ele dá não para o bem prazer, para matar ou para lhe deixar ferido, muito pelo contrário, né? O mundo aí jaz no maligno. Jesus veio e Deus veio justamente para que a gente tivesse vida e vida em abundância. Eu acho que essa é a grande mudança. Então, que a gente tenha isso, né? Que o nosso coração esteja, eu acho que aqui nesse momento é um coração realmente moldável, né? Diante do Senhor, para que a gente possa ter vida e vida em abundância. É isso que Ele quer para nós. Esse amor que Ele tem e às vezes as pessoas não entendem nem gostam da disciplina, né? Mas se a gente pegar eu gosto desse paralelismo, pegar nosso filho que a gente ama tanto e deixar sem educar, o que é que esse menino, essa menina vai se tornar? Porque vem aquele coração egoísta, né? Vem aquele coração, né, que não quer compartilhar, vem aquele coração que está inclinado a esse mundo. Então, assim, é isso. Então, que a gente realmente Deus já colocou isso nas nossas vidas, né? E que a gente seja moldável e faça isso também, receba, se posicione e também passe para os outros isso. Glória a Deus que a gente tem um Deus disciplinador para que a gente possa ter vida e vida e abundância. Amém, Larissa. Amém, amém. E olha, eu quero dizer a você, essa palavra é do céu mesmo, porque é um aspecto importante a gente aprender a ser pai, mãe, avó, né? No seu caso, no meu caso hoje, com Deus, né? No amor de Deus, vendo como Ele faz. Eu fui professora 36 anos, de sempre a mesma faixa, né? Meus alunos normalmente tinham 18 anos de idade, estavam no primeiro ano da faculdade. E você vê com o passar do tempo como eles se tornaram mais desrespeitosos, mais relaxados, descomprometidos, irreverentes completamente, indisciplinados por causa da da evolução, né, da sociedade, né, da tendência de deixar as crianças em casa, né, com cuidadores, com a televisão, fazendo tudo o que quer e pá, e isso realmente pode prejudicar bastante a vida dos nossos filhos. Então, disciplina é sim uma ferramenta de Deus, né? Priscila, vamos embora. Bom dia, gente, novamente. Bom dia. Kátia, eu vou confessar que antes de ler a palavra mesmo, né? E até falava com Dailene, né?
Gente, como é forte, né, o Antigo Testamento. E você só entende que tudo que Deus faz no Antigo Testamento é por amor quando você de fato vai ler a palavra e estudar. Porque quem vê de fora e lê só pedaços, Conforto. pensa, meu Deus, né? Como era carrasco, né? Essa pessoa, né? E depois é que você lê, que você tem intimidade, que você conhece o Deus que a gente serve, é que você vê que essa disciplina é por amor, né? Então, eu confesso que realmente hoje eu entendo isso e eu queria que todo mundo participasse desse, não só do apegando-se, mas também de ter dentro de si, procurar mais, estudar mais sobre a palavra, para entender de fato. Até fazendo um parêntese aqui, o ano retrasado eu não lia, né? Eu lia realmente pedaços, não estudava. E eu estava trabalhando numa obra e dos rapazes virou para mim e fez assim: Ah, eu não leio não a Bíblia não, porque a cada versículo infringiu 10 direitos humanos. E na época eu já era convertida, mas eu não tinha a visão que eu tenho hoje, que é o estudo que, né, do conhecimento do Deus para chegar e rebater e dizer que é amor, é disciplina por amor, né, que ele disciplinava. Porque se não disciplinasse, o negócio ia virar, né, daquele jeito, porque de fato eles estavam ensinando, ele estava ensinando o povo a ser o povo santo, né, como ele está ensinando para a gente. E outra coisa que me salta aos olhos é o coração, né, de Moisés e de Arão, porque, gente, é muito difícil. Às vezes eu me pego colocando no lugar, faço, Senhor, abençoa, porque se fosse eu dizia, leva contigo, leva. Oremos pelos nossos líderes. Oremos mesmo, porque a gente olha hoje, a gente vê na palavra, né? Moisés e Arão, mas hoje os nossos líderes estão ali de frente e eu fico, meu Deus do céu, realmente, joelho no chão ali pelos nossos líderes, porque não é fácil, não é fácil. É verdade, é verdade. Estou contigo no Álvaro, é verdade. Toninha, Rapidinho, rapidinho. É só a gente lembrar da importância de entender que as coisas que vêm do Senhor, elas devem ser imediatistas mesmo, né? Quando a gente entende que Ele está nos ensinando, gente, isso é poderoso. Então, isso serve para as nossas vidas, para os nossos liderados, para a nossa liderança, para todos. O Senhor está nos ensinando, Ele está nos exortando para que a gente cresça cada vez mais com Ele. Então, que isso se ficou aqui no meu ouvido. É na hora, Tânia, é na hora que a gente tem que dar o recado, né? A gente em oração às vezes recebe, digo, ah, eu não vou falar isso não, Senhor. E a gente, por que não vai falar? Vai falar porque eu estou te ensinando a isso, né? Beleza, amiga, você sempre aí, ó, trazendo as bênçãos para a gente. amém. E veja que Amém. realmente, né, Deus fala, Deus ensina e a gente precisa obedecer, mesmo se a gente não entender. Não, eu não entendi. Eu até acho errado ali, porque escolheu Moisés e Arão, não sei por quê, porque eu sou mais sabido do que eles, e porque eu não sei o quê. Não, é obedecer e ficar ali, né, debaixo da proteção do Senhor e do cuidado dele, porque ele sabe melhor, né? Tudo ele Isso sabe aí. melhor. Amém, obrigada. Beijo. Pastorzão, chegou você agora, vamos embora. Bom dia, gente. Bom dia. Maravilha. Olha, muito bom. A gente, a cada dia, acho que o que mais me alegra é a gente ir, o que a gente vai percebendo, né? Perceber todas as coisas. Então, hoje foi muito claro para mim essa noção de perceber. É como se a gente tivesse a gente tivesse sempre com a Bíblia, assim, a Bíblia fechada, ela não, ela, assim, as pessoas respeitam a Bíblia, até acreditam na Bíblia, mas não percebem o que está dentro dela, então precisa abrir. E às vezes a Bíblia aberta, sem a leitura, uma leitura devocional, uma leitura estudada, é a mesma coisa que ela tivesse fechada, então é como se estivesse descortinando, abrindo.
a cada página. E é muito bom, muito gostoso. Muito bom, gente. Vamos seguir então. Vamos lá para mais um domingo. Vamos orar. Um domingo na presença do Senhor, que Ele cada vez mais nos encoraje a esse aprofundar, a esse descortinar, né, para que essas verdades, né, a verdade de quem Ele é e o que Ele fez e o que Ele faz, né, estejam presentes no nosso dia a dia. Pai, em nome de Jesus, louvado seja o Teu nome, Pai, te agradecemos porque o Teu cuidado é conosco e Tu, Pai, Tu tens algo sempre muito precioso para as nossas vidas e estão nas Escrituras. Dai-nos, Senhor, o viver cada vez mais, deleitando-se, aprofundando-se, Pai, desejando um pouco mais, cada vez mais das Escrituras, para que isso possa nortear a nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Amém, gente. Ótimo dia a todos. Daqui a pouco a gente se encontra, indo para o culto. Temos hoje as nossas celebrações normais, dominicais. Um beijo a todos. Maravilha, obrigada, pastorzão. Bom dia, Amém, pastorzão. povo. Bom dia, Bom boa dia! tarde. Bom Bom dia! dia! Bom Bom para todas. dia!